Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versos 1 a 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Peço a sua gentileza para, após a leitura, manter sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Salvação, presente de Deus ou conquista do homem? Esta é uma pergunta que tem sido feita ao longo da história. Algumas pessoas imaginam que a salvação é uma conquista do homem, que ele constrói a sua salvação, que a salvação é uma escada construída da terra para o céu, e o homem alcança a salvação pelas suas obras, pelos seus méritos, pelos seus predicados morais, pela sua religiosidade. Então a salvação é uma espécie de medalha de honra ao mérito, é um troféu que o homem conquista pelos seus méritos. Essa não é a visão bíblica. Outros acreditam que a salvação é uma espécie de parceria entre o homem e Deus, que o homem faz uma parte, Deus faz a outra parte, e a somatória desses esforços redunda na salvação do homem. É aquilo que se chama na teologia de sinergismo. O homem contribui, Deus coopera, e assim o homem é salvo. A visão bíblica, porém, é que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem a planeja, é Deus quem a executa, é Deus quem a consolida e garante. A salvação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Na teologia nós chamamos isso de uma obra monergística de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem planeja, é Deus quem executa, é Deus quem aplica, é Deus quem garante a salvação. De tal maneira que a glória pertence a Deus. O homem apenas recebe essa salvação, ele não a constrói.
E nesse texto, o apóstolo Pedro vai trazer-nos muitos e bons esclarecimentos sobre a questão da salvação. Então, com a Bíblia aberta comigo, vamos dar uma olhadinha no texto. Começa Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Esse Pedro é o Pedro que era pescador, casado, filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, que viveu em Cafarnaum, que foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens, que foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo, e o líder deles, aquele que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios. O livro de Atos dedica a metade dele ao ministério tão relevante do apóstolo Pedro. Ele se apresenta aqui como apóstolo de Jesus Cristo. E ele agora vai para os destinatários desta carta. E você vai perceber que esses destinatários estavam naquela região da Ásia Menor, que Paulo não esteve presente. Paulo esteve presente em outra região, e agora Pedro se endereça a várias igrejas, a vários irmãos que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então não é uma carta endereçada a uma igreja específica ou uma pessoa específica. Nós chamamos isso de cartas gerais. Cartas gerais. E ele define seus destinatários de 3 maneiras. Primeiro, espiritualmente, eles são os eleitos de Deus. Você e eu estamos aqui hoje não porque nós escolhemos Deus. Você e eu estamos aqui hoje porque Deus nos escolheu. Nós estamos aqui hoje não porque nós amamos a Deus primeiro. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos amou primeiro. Nós fomos escolhidos incondicionalmente. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos em Cristo Jesus. Fomos escolhidos para a santificação do Espírito, pela santificação do Espírito, pela fé na verdade. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos escolhidos para a prática de boas obras. Então essa é a primeira verdade. Espiritualmente nós somos os eleitos de Deus. Segundo lugar, socialmente somos forasteiros. Está escrito aí, são forasteiros. A ideia aqui é de alguém que está de passagem, que não tem casa permanente. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa pátria, aqui nós somos forasteiros. Estamos a caminho da nossa casa, estamos a caminho do nosso lar, estamos a caminho da nossa pátria. A nossa pátria está no céu. Então, não se sinta muito confortável aqui, não plante raízes muito profundas aqui. Você tem que pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mas politicamente, eles são os da dispersão. E o que significa isso? Esses crentes estavam vivendo um tempo de perseguição. A ênfase da primeira carta de Pedro é sofrimento. Sofrimento por quê? Porque os cristãos estão sendo perseguidos. Os cristãos estão sendo espoliados. Os cristãos têm seus bens sequestrados. Os cristãos são arrancados da sua casa, da sua cidade, da sua localidade, onde criaram, onde cresceram, onde conviveram, onde ganharam a sua vida material, e eles estão arrancados daí. E isso começou lá com o martírio de Estevão, a perseguição à igreja. E essa perseguição nunca mais cessou. Até hoje ela existe. E você e eu somos odiados pelo mundo. Você e eu somos perseguidos pelo mundo, porque o sistema do mundo está na contramão daquilo que você crê e daquilo que você vive. E então, Pedro não esconde isso daqueles irmãos. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é o plano eterno de Deus, conforme está escrito no versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Veja você que a nossa salvação está ancorada na própria Trindade. Primeiro, o Pai escolheu você mediante a sua presciência, seu pré-conhecimento. Significa o seguinte: Deus te conheceu de antemão. Quando Deus conheceu você? Antes dos tempos eternos, antes que o mundo fosse criado. Deus já sabia o seu nome. Deus já tinha colocado o amor dele em você. Deus já havia separado você para Ele.
Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque a eleição, nós chamamos isso de incondicional. Deus não me escolheu porque viu em mim virtude, porque viu em mim coisa bonita, ou viu em mim frutos, ou viu em mim santidade, ou viu em mim boas obras. Não, Ele me escolheu porque de antemão Ele me conheceu. E a ideia de conhecer é muito mais do que um conhecimento apenas intelectual. É um conhecimento de amor, de afeto, de pôr o coração em você. Segunda coisa é que o Filho nos redime com o seu sangue, pela obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então você é salvo, primeiro porque o Pai escolheu você, segundo porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação. Não há, portanto, eleição fora de Cristo. Você foi escolhido por Deus, mas escolhido para crer em Jesus, para ser lavado no sangue de Jesus, redimido no sangue de Jesus. É por causa do sangue é que você tem salvação, tem livre acesso à graça de Deus e é cidadão do céu. Mas, terceiro, ele está dizendo aí, que a sua salvação também é pela santificação do Espírito. Vejam vocês algo importante aqui. No momento em que você creu, nesse momento, você já está salvo. Ou seja, você já foi tirado da potestade de Satanás para Deus, você já foi tirado da casa do valente, que é Satanás, você já foi arrancado do império das trevas para o reino da luz. Nesse exato momento que você creu, sua salvação já está garantida. E aqui vem o que nós chamamos da regeneração. Você mudou de estado, mudou de status. Agora você é filho de Deus. Aqui começa um processo que vai da regeneração à glorificação. Esse processo se chama santificação. Agora Deus está trabalhando em você, esculpindo em você a beleza de Jesus, transformando você de glória em glória na imagem de Jesus. Isso é um processo, até que ao fim você será glorificado. Quando isso acontecer? Na segunda vinda de Cristo, como veremos daqui a pouco. Então nós poderíamos resumir isso da seguinte maneira: nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. No que tange à justificação, nós já fomos salvos da condenação do pecado. No que concerne à santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Esta obra é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E aí Paulo, ou Pedro melhor dizendo, traz a sua saudação: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça é a fonte, a raiz, a paz é o fruto. Onde tem graça, tem paz. Não há graça sem paz, mas também não há paz sem graça. Bom, então vamos tratar da salvação a partir agora do versículo 3. E a primeira coisa que Pedro vai mostrar para nós, a fonte da salvação. De onde vem a salvação? É uma descoberta nossa? É uma conquista nossa? É uma obra nossa? É uma iniciativa nossa? Veja comigo o verso 3, leia comigo o verso 3, por favor. Vamos juntos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a primeira coisa que tenho que saber é que a fonte da salvação está aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Começa com Deus. É Deus quem é a origem, é Deus que é o iniciador. Tudo começa com Ele. O céu não existia ainda, as estrelas não brilhavam ainda, os mares não existiam ainda, os mundos estelares não existiam ainda. E Deus já havia colocado o coração dele em você. A origem da sua salvação está em Deus. Ele é a fonte. Mas aqui no verso 3, Pedro vai falar da natureza dessa salvação. E a primeira coisa que ele diz é que na natureza dela tem uma regeneração para uma viva esperança. E o que é regeneração? Isso é muito importante entender.
Você foi gerado de novo. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Disse mais: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, importa você nascer de novo. E o que é nascer de novo? É ser gerado outra vez, não da carne, porque o que é nascido da carne é carne. Não é voltar ao ventre e nascer outra vez. Não, é ser uma nova criatura, é ter uma nova mente, é ter um novo coração, é ter uma nova vida, é pertencer a uma nova família, é ter uma nova herança, é ter uma nova pátria, é ser nova criatura. As coisas antigas já passaram, agora tudo se faz novo. Então não há salvação sem essa novidade de vida. Não é uma reforma, não é um verniz, não é um cosmético, não é mudar a estrutura externa. Você não é salvo porque fumava e não fuma mais, bebia e não bebia e não bebe mais, adulterava e não adultera mais, roubava e não rouba mais, você falava mal dos outros e não fala mais. Isso é bom, isso é importante, mas isso não ainda implica em regeneração. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a natureza dessa salvação. Mas agora ele vai dizer que você é regenerado com um propósito, para uma finalidade, uma viva esperança. Irmãos amados, o mundo da época e o mundo de hoje também não tem esperança. As pessoas estão desesperadas. Elas não têm esperança, porque o dinheiro não dá esperança para elas, o conforto não dá esperança para elas, o sucesso financeiro não dá esperança para elas, ser o CEO da empresa não dá esperança para elas, morar no apartamento de cobertura não dá esperança para elas, andar no carro mais caro, o mais luxuoso, não dá esperança para elas. Tudo que o mundo oferece não dá esperança para elas. Mas você e eu temos uma viva esperança. E a nossa esperança não é uma coisa subjetiva, não é apenas um sentimento bom, não é apenas você rebuscar o seu interior, não é fazer viagens pelos corredores da sua alma. Não, não, não. Você tem uma viva esperança baseada num fato histórico, a ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e agora a morte não tem mais poder sobre nós. O túmulo não é o nosso último endereço. Agora nós temos a regeneração para essa viva esperança na ressurreição de Cristo, porque nós também teremos um corpo assim, um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Uma viva esperança. Mas agora ele vai tratar de um outro tema, que é a recompensa da salvação. Versículo 4, vamos juntos comigo, por favor, leia. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então tem três coisas aqui, ou três características dessa herança. A primeira delas, que é uma herança incorruptível. O que é incorruptível? Ela não fica velha nunca. É assim que vai ser o nosso corpo, incorruptível. Não fica velho, não fica cansado, não fica doente, não fica caquético, não fica estressado. É assim que vai ser a nossa herança, sempre viva, nova, nunca envelhece. Segundo, é uma herança imaculada. Significa que essa herança não tem nódoa, não tem mancha, não tem mácula, não tem impureza. As heranças que nós recebemos aqui, às vezes são fruto de briga, de desavença, de discussão, de demandas jurídicas, até de mortes. Mas essa herança, ela é imaculada. Mas mais do que isso, está escrito que é uma herança imarcessível. Significa que ela não murcha, não fenece, não encolhe, não perde a beleza, não perde o encanto. É esta a herança que você tem, uma herança eterna, a herança da salvação. Bom, mas agora Pedro está dizendo o seguinte: eu posso ter segurança dessa salvação?
Porque esse é um dos pontos mais debatidos hoje no meio cristão, no meio evangélico. Eu posso ter certeza da minha salvação? Não seria arrogância da minha parte? Não seria altivez, orgulho? Será que você pode ter essa convicção de que você está salvo, se você creu no Senhor Jesus? Ou será que você pode estar salvo de manhã e perdido de noite? Será que você pode hoje ser filho de Deus e amanhã ser filho do diabo? Hoje você está indo para o céu, amanhã está indo para o inferno. Vamos dar uma olhadinha nessa segurança da salvação? Versículo 5, leia comigo por favor. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Então vamos entender algumas coisas aqui. Quem é que dá a segurança da salvação? Sou eu que me seguro, ou é Deus que garante a minha segurança? É Deus. Você acha que Deus é competente, suficientemente competente para assegurar a sua salvação? Essa é a questão. Porque se essa segurança dependesse de mim, eu poderia claudicar, eu poderia tropeçar. Quem garante a sua salvação é o próprio Deus. É por isso que tudo provém dele. Foi ele que planejou, ele é quem executa, ele é quem consuma, ele é quem garante. Sois guardados pelo poder de Deus. E agora note que você se apropria dessa segurança pela fé. O que significa isso? Eu creio. Eu creio. Se Jesus falou que eu tenho essa segurança, eu tenho. Se ele diz quem crê em mim tem a vida eterna, eu creio nisso. Se ele diz quem crê em mim não terá, então eu creio nisso. Se ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, o seguem e ninguém as arrebatará das suas mãos, eu creio nisso. Se a Bíblia diz que aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou, eu creio nisso. Se a Bíblia diz que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, eu creio nisso. Se a Bíblia diz, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, eu creio nisso. Então quando você crê na palavra de Deus, você se apropria dessa segurança. Quando ela vai ser consumada, essa segurança? Está escrito aí, versículo 5, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, quando é que se dará a glorificação? No último dia. O que é o último dia? É uma linguagem técnica do Novo Testamento para se referir ao dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Segundo, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a nossa glorificação dar-se-á na segunda vinda de Cristo. É lá que a nossa salvação será plenamente consumada. Pois bem, dito isto, Pedro passa para um outro tema no assunto, que é a alegria da salvação. Porque, irmãos, preste atenção nisso. Já pensou você ter o maior de todos os presentes e ficar com cara comprida? Parecer que chupou limão o dia inteiro? Você recebeu um presente de Deus que nenhum ouro do mundo pode comprar, que vale mais que o mundo inteiro. Esse presente é seu, ninguém pode tomar de você. Deus garante para você que Ele deu, e esse presente é eterno.
Ele garante para você que você vai eternamente estar com Ele, em comunhão com Ele, sem lágrimas, sem dor, sem luto, sem sofrimento, sem presença do pecado, e você terá um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e Ele te garante isso, e você vai viver a vida triste. Não combina. Então, Ele vai começar a falar da alegria da salvação. Então, acompanhe comigo aí, versículo 6 até o versículo 9, leia comigo esses versos, 6 a 9, vamos juntos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, a revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então eu começo a falar aqui de algumas coisas, que enquanto você está vivendo aqui, entre a regeneração e a glorificação, você enfrenta nesse mundo o quê? Provações. Então vamos dar uma olhadinha nessas provações. Primeiro, as provações são pedagógicas. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Se necessário. Tem hora que é necessário, tem hora que não. É por isso que Deus dá um refresco para a gente, de vez em quando, não tem? Já pensou se a vida fosse 100% todo dia, todo minuto, provação? Você não aguentaria não. Então Deus dá um refresquinho. De vez em quando, parece até que você está no paraíso. Mas aí a aprovação vem, quando é necessário. Ela vem. Mas em segundo lugar, ela é variada. Veja você, várias provações. E a ideia de várias aqui, a palavra várias aqui, é a palavra poikilos, do grego, que traduz a nossa palavra policromático, de várias cores. O que significa isso? Que as provações não só são variadas, mas são de tonalidades diferentes. Tem provações leves, tem provações médias, tem provações pesadas, tem provações pesadíssimas, tem provações rosa clara igual esmalte de noiva, tem provação rosa choque, provação cinza, provação tenebrosa, tem provação que você passa por ela tranquilo, tem outra que você passa chorando, tem outra que você passa sangrando. São várias provações. Mas em terceiro lugar, as provações também são dolorosas. Veja você, no verso 6, quando diz aí, se necessário sejais contristados. E a ideia de contristado é uma ideia que retrata Jesus no Getsemane. Essa é a ideia. Lembra quando Jesus entrou no Getsemane? Ele abriu o coração para Pedro e Tiago e João e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. É claro que nenhum de nós consegue nem avaliar, nem jamais ter o mesmo grau de provação, de contristamento que Jesus teve no Getsemane. Porque Ele não sofreu só pelos seus sofrimentos, Ele sofreu pelos nossos pecados. Ali Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus, que devia cair sobre a nossa cabeça. Mas angústia, você sabe o que é. E você e eu já passamos por isso, nas noites mais escuras da vida, nas horas mais difíceis da vida, quando nós choramos, nós gememos, nós sangramos, às vezes somos contristados. É isso que Pedro está dizendo. Mas ainda, essas provações, elas são passageiras, porque ele vai dizer: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Do ponto de vista da eternidade, irmãos, as nossas tribulações são leves e momentâneas. E Paulo é quem diz isso. E quando você lê a biografia de Paulo, você diz: mas Paulo não teve refresco não. Por onde ele passava, ele era preso, ele era açoitado, ele era apedrejado, ele era açoitado com varas, ele era acusado.
atrás dele só tinha tempestade, por onde ele passava só tinha inimigos querendo matá-lo, persegui-lo. Mas quando ele põe esse quadro diante da eternidade, ele diz: são passageiras e são leves, porque o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Mas mais do que isso, as provações são proveitosas. Olha o verso 7 comigo: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele compara essa fé, confirmado o valor da fé, com ouro depurado com fogo. Você sabe disso, que o metal, quando se pega lá, hoje o Brasil ainda é um dos grandes produtores de ouro, sobretudo Mato Grosso, Minas Gerais, estado de Goiás. Recomendo a você a leitura do livro Escravidão, do Laurentino Gomes, onde ele trata disso. Aí a pessoa pega aquele ouro, está misturado, tem outros metais ali, que não são tão nobres. O que o ourives faz? Joga esse metal no fogo. E o que vai acontecer? A escória vai sendo consumida, e o ouro, que não pode ser consumido pelo fogo, é purificado, é limpo, se torna mais bonito, mais nobre, mais caro, mais rico, mais útil, mais belo. Então a provação não é para destruir sua fé, é para purificar sua fé. A provação não é para destruir você, é para tonificar os músculos da sua alma. A provação não é para derrubar você, é para levantar você. É por isso que há diferença entre provação e tentação. Quem tenta é o diabo, quem prova é Deus. O diabo tenta para derrubar você, Deus prova para fortalecer você. O diabo tenta para explorar o pior de você, Deus prova para melhorar a sua vida espiritual. É isso que Pedro está nos informando aqui. Mas, finalmente, as provações preparam para a glória futura, já concedida e concebida no presente. O versículo 8 e 9 é um dos textos mais ricos da Bíblia. A quem não havendo visto, está falando de Jesus Cristo. Você não viu Jesus fisicamente, mas você o ama. Eu não vi Jesus, você viu? Com os olhos físicos não, mas eu o amo. Você ama Jesus? Você não o viu, mas você o ama. Ele diz ainda: no qual não vendo agora, mas você crê nele. Eu não estou vendo Jesus agora, mas eu creio nele. Ele está vivo, e a Bíblia diz que ele está dentro de nós, e assim habite Cristo pela fé em vosso coração. Você não está vendo, você não está palpando, mas você crê nele. Ele é real, absolutamente real para a sua vida. E ele diz mais aqui, olha que coisa magnífica: mas não vendo, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, essa é a marca de um crente: alegria indizível e cheia de glória. Não combina um crente triste. Sabe por quê? Tristeza é um pecado. Você não tem o direito de ser uma pessoa triste. Sabe por quê? Ser uma pessoa triste é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegria é fruto do Espírito. A ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu irmão, você tem o dever, a obrigação e sobretudo o privilégio de ser uma pessoa alegre, muito feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Exultar com alegria indizível e cheia de glória. É isso que impactava as pessoas no mundo antigo. Os cristãos iam para as arenas, comidos pelas feras, iam cantando alegre. Os cristãos iam para a fogueira e cantavam alegres. Os cristãos eram perseguidos e saíam da prisão alegres. Ninguém pode deter um povo alegre no sofrimento, na dor, no luto, no sofrimento. É isso que Pedro está nos mostrando aqui. Bom, dito isto, Pedro então vai partir para o último ponto desta mensagem, que é mostrar que essa salvação não é uma coisa que começou agora. Não foi Pedro que inventou isso, não foram os apóstolos que trouxeram uma novidade para o cristianismo. Não, essa salvação está ancorada lá nos profetas.
Essa salvação está prometida lá no Velho Testamento. Há uma unidade da Bíblia, meus irmãos. Isso é tão importante, porque tem gente hoje querendo botar o Novo Testamento contra o Velho Testamento, colocar o Velho Testamento contra o Novo Testamento. Não, isso aqui é lá do Velho, agora nós estamos no Novo. Como se o Velho Testamento fosse uma coisa, o Novo fosse outra. Como se a Bíblia estivesse batendo cabeça com os testamentos. Não, 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 não. Não bate cabeça, não. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma harmonia plena, plena, plena. Então vamos ver. Confira comigo os versos 10 a 12, para a gente encerrar. Vamos juntos? Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunha sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, preste atenção aqui, os profetas perguntaram acerca dessa salvação que você e eu estamos recebendo. Coisa antiga. Segundo, os profetas investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada dessa salvação em Cristo. Terceiro, os profetas olharam e viram de longe a humilhação e a exaltação de Cristo, o sofrimento e a glória de Cristo. Quarto, os profetas apontaram para esta salvação posterior a eles mesmos, mostrando esse tempo seu e meu, quando nós cremos em Cristo e recebemos dele a salvação. Então, isso é tão glorioso que os anjos anelam perscrutar, ou anelam ter a missão que você e eu temos. Porque agora, se você foi alcançado por essa salvação, o que você vai fazer com ela? Retê-la para você? Só para você? Ou você vai compartilhar essa salvação com outras pessoas? Os anjos gostariam de ter a nossa função, mas eles não têm. Deus não vai mandar um anjo do céu para pregar o Evangelho. Essa missão é sua, é minha, é nossa. Se é tão bom o que você recebeu de Deus, não retenha essa mensagem só para você. Partilha com outros. Leve essa esperança. Anuncie essa salvação gloriosa em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês e dar graças a Deus por essa tão grande salvação, presente de Deus e não conquista do homem. Feche os seus olhos por um instante. E vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer algumas perguntas para você, enquanto você está com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados. A primeira pergunta é: você que veio aqui hoje, já está salvo? Eu não posso responder essa pergunta por você. Só você pode dar essa resposta. Segunda pergunta: você tem segurança e certeza, garantia da sua salvação? Ou tem dúvida ainda? Incerteza ou insegurança ainda? Hoje você pode tomar posse da sua salvação. Terceira pergunta: você tem vivido esta alegria indizível e cheia de glória? Ou você tem caminhado pela vida triste,
murmurando, reclamando, lamentando, sem desfrutar desta segurança e desta alegria. Deus nos trouxe aqui hoje para nós, primeiro, termos a garantia de que estamos salvos pela graça. Segundo, para termos certeza de que, se fomos salvos, podemos nos apropriar dessa salvação e termos certeza dela. E terceiro, para nós nos alegrarmos, não com uma alegria comum qualquer, mas com alegria indizível e cheia de glória. Ó Deus, nós estamos convencidos de que só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar aos corações. Então, Senhor, te pedimos que Tu apliques esta palavra ao coração de todos que estão agora aqui, daqueles que também estão nos acompanhando de forma virtual. Onde quer que cada pessoa estiver, que o Teu Espírito segrede ao coração, para que haja salvação nesta casa, para que haja segurança da salvação e para que haja alegria da salvação. Oramos na certeza de que a salvação é um presente Teu e não uma conquista nossa. É por isso que nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém.